Pronto. Bom, pessoal, então, como nós somos super pontuais, vocês já nos conhecem por isso, né? Nós vamos dar início hoje ao nosso encontro super especial que tem um duplo propósito. Para quem não me conhece, é que tem alguém que me conhece, acho que todos me conhecem, pelo menos nos meus cumprimentos aqui foram todos. Eu sou Michele Queiroz, sou fundadora e diretora executiva da Rede Longevidade, e com muita alegria nesse encontro, a gente vem trabalhar hoje dois grandes temas aqui. O primeiro, a gente vai falar sobre a programação de 10 anos da Rede Longevidade. Então, tem muita coisa bacana para eu dividir com vocês nesse encontro. Estou super animada para contar para vocês as novidades. E, ao mesmo tempo, a gente vai receber a Célia Barbosa, terapeuta ocupacional, para falar com a gente sobre o tema Projeto de Vida na nossa nova trilha formativa, uma iniciativa de educação continuada da Rede Longevidade, que continua trazendo o protagonismo do estar para a nossa conversa, mas com algumas novidades que a gente também vai dividir com vocês. Então, é esse encontro que a gente vai começar agora. Bom, vamos lá, Brenda? Não sei se é Brenda ou se é Jéssica. Isso. Então, eu vou fazer uma rápida abertura. Vou falar dos 10 anos da Rede Longevidade. A gente vai estrear a trilha formativa da longevidade, que é esse novo formato educacional da rede. Vamos falar sobre o projeto de vida na maturidade, que é o tema de hoje, trago pela Célia Barbosa. E depois o que vem por aí, né? Lá no final, que nunca é bem um final, sempre tem alguma coisa por aí. E aí a gente faz aquela nossa foto, faz a nossa avaliação do dia, e assim a gente vai seguindo, né? Pode passar, por favor. Bom, você já me conhece, então eu não vou me dedicar muito a essa apresentação. Basicamente, além de estar aqui na Rede Longevidade, como eu já me apresentei, eu estou lá na Fundação Dom Cabral, estou também no ILC, no Centro Internacional de Longevidade, e como membro associado da SBGTEC, que é a Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. Então, eu dedico a minha vida à longevidade, é a causa que eu amo, tem a ver com o meu propósito, está aqui no meu pulso, nesse símbolo nosso da rede do infinito, que fala dessa nossa vida que é finita aqui na Terra, mas que pode se tornar infinita pelo legado que a gente deixa. Então, todo mundo que está aqui hoje tem alguma conexão com essa causa, tem alguma conexão com o trabalho que a gente desenvolve. Então, para quem entrou e depois, sejam muito bem-vindos. A gente está iniciando agora os trabalhos. Pode passar, por favor. Bom, gente, uma das propostas desse encontro, nesse novo formato, é falar com pessoas com as quais a gente ainda não falou. Então, a gente está fazendo uma divulgação nas redes sociais para que outras pessoas que não estão no dia a dia da rede, que não fizeram as nossas formações, também possam participar. Por isso, a gente sempre vai investir um minutinho aqui em a gente se apresentar e apresentar a nossa entidade, né? Então, a rede é uma organização sem fins lucrativos que promove a educação e longevidade para os 60 mais de hoje, ou seja, quem já fez os 60, já está nessa trajetória, né, do envelhecimento, e os 60 mais do futuro, pessoas como eu, que aos 47 estou aqui construindo no meu Longeviver essa velhice que espero ter, né? Aqui vocês vão ver que a gente, nesses 10 anos, já alcançou mais de 1,5 milhão de pessoas através das várias e diversas soluções educacionais que a gente tem, desde formações, rodas de conversa, momentos como esse, que a gente chamava de sala de estar, que hoje é a nossa trilha formativa. A gente tem também os nossos eventos, enfim, várias iniciativas educacionais foram feitas nesses 10 anos de história, e por isso a gente tem alguns reconhecimentos também. Esse ano, em fevereiro, a gente ganhou o prêmio B-Story 2025, medalha de prata, em segundo lugar em iniciativas que promovem a causa no Brasil. A gente também foi eleito no ano anterior pelo Lab Nova Longevidade como uma instituição que inspira, a Rede Longevidade como uma instituição que inspira a causa no Brasil. E nós temos o selo do AR de Gestão e Transparência, que mostra o nosso compromisso com a ética e com a transparência na gestão de todas as nossas iniciativas, com os recursos financeiros e não financeiros que as envolvem. Pode passar. Bom, e aí a gente tentou mostrar de forma simples, né, o que a gente faz. E aí, para quem já está na casa, eu vou fazer essa pergunta e eu queria que escrevesse no chat aí para mim, se o jeito que a gente está contando isso está claro, está coerente, está de fato conectado àquilo que vocês conhecem.
E para quem está vindo pela primeira vez, se o jeito que a gente está escrevendo está claro para você, se está te ajudando a conhecer um pouco da história da rede de longevidade. Então, nosso primeiro pilar é educar para transformar. Então, é educação na veia, são as rodas de conversa, são as palestras, workshops, formações, eventos, tanto em formato presencial quanto no formato virtual e híbrido também. Né? Híbrido é quando a gente faz um evento presencial, por exemplo, e transmite ele à distância. Né? Gerar conhecimento para disseminar. Textos em blogs e aplicativos, vídeos para as redes sociais, webséries para YouTube, o nosso planner da longevidade, a nossa plataforma com mais de 100 conteúdos para vocês. Então, tudo isso são as nossos esforços, nossas iniciativas de gerar conhecimento para disseminar para o maior número de pessoas possíveis. E atuar em rede para ampliar o quê? O alcance da nossa causa para a sociedade. Então, a gente tem um site que conecta mais de 700 iniciativas em longevidade no Brasil, que é o Conexão. A gente tem o Prêmio para a Longevidade, a gente tem parcerias e a gente tem uma rede de lideranças com centenas de pessoas que foram formadas por nós nesses últimos anos, que são os nossos queridos stars, muitos deles aqui presentes, né? Ah, você passou rápido, agora já chegou. Pã! Bom, eu estava falando da rede de longevidade e dizer que nesses 10 anos de história, a gente resolveu ter uma carinha nova para mostrar para vocês o que a gente está chamando de 10 por 10, que são 10 iniciativas em 10 anos de rede de longevidade. Então, vocês vão conhecer agora essas 10 iniciativas e vão ver essa nova marca, essa nova identidade visual para falar dos 10 anos. Pode passar, então. Aqui vocês vão ver como é que a gente saiu do 10 anos para aquela história. Primeiro, a gente queria transformar o zero em um balão de diálogo com o símbolo do infinito. E depois a gente queria transformar o O num coração para representar também o símbolo do infinito, né, dentro desse diálogo, que é essa ponte que existe com cada um de vocês. E o coração, que quem conhece a gente sabe que a gente faz com muito amor. Cada entrega nossa tem o nosso coração dentro. Então, esse ambiente que a gente cria, essa família que a gente divide aqui, tudo isso, né, faz parte do que a gente acredita. E aí, as derivações que vão chegando a partir dessa nova logomarca. A gente tem os 10 anos aí em todas as cores da rede. O amarelo a gente viu que não deu uma leitura boa, mas é porque o fundo é branco. Em outros fundos ele vai ficar legal. Então, nós temos aqui no outro slide o selo de 10 anos da Rede de Longevidade. Aqui ele está menorzinho, escrito de outra forma, mas com a mesma, né, intenção estética. E, por fim, o ícone de 10 anos da Rede de Longevidade, que é o balãozinho com o símbolo do infinito dentro. Então, isso dá para a gente essa cara, né, de Rede de Longevidade, porque tem as nossas cores, porque tem os nossos símbolos, mas de uma forma diferente. Antes de seguir, eu queria que vocês tirassem da tela um minutinho, só para eu ver as reações de vocês. Eu queria testar, isso. Eu queria testar. Oi, gente, para quem eu não vi, agora eu tô vendo as carinhas, que delícia. Eu queria testar com reactions ou reagir. Qual reação que vocês dão para mim? Para mim não, né? Para essa equipe linda que construiu essa identidade visual. Gente, o que vocês acharam dela? Vamos ver as reações de vocês. Muitos corações. Ai, que delícia. Salvas de palmas. Símbolozinho de aniversário, chapéuzinho, adorei. Mais palmas. Ai, que delícia, gente. Mais chapéuzinhos. Adorei. Alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa sobre esse trecho da nossa conversa, sobre os 10 anos e a identidade visual que eu aqui apresentei? Te passa alguma coisa? Te transmite alguma coisa? Ô, Michele, Oi, Terezinha, aqui ei, querida. eu estava no primeiro encontro lá da Fundação Dom Cabral, que você Sim, falou sobre a rede, aham. e eu tenho acompanhado, e Eu tanto a sei. identidade visual está linda, como tudo aí, se existir um pouco de perfeição, está com vocês. Ah, meu Deus. Parabéns.
Obrigada, querida, você está no nosso coração. Eu lembro de cada momento que a gente dividiu nessa trajetória, do seu carinho absurdo com a gente. Então, eu Ah, fico aqui nada. emocionada, não dá para ver, mas aqui meu olho está brilhando, assim, de emoção por ouvir você falar com a gente nesse momento, Terezinha. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, querida. Bom, então vamos. Oi, Nancy, você quer falar, meu amor? Abre o microfone para a gente. Você está falando, a gente não está te ouvindo. Depois, se você conseguir, a gente volta para você, tá bom? Vamos continuar, que eu quero contar que 10 por 10 é esse, que 10 ações a gente vai desenvolver ao longo desses 10 anos de rede de longevidade nessa celebração. Então, vamos lá, gente. Pode passar. Então, a primeira foi a gente criar essa identidade visual que vocês acabaram de ver, linda, celebrativa, dos nossos 10 anos, né? A segunda ação é a gente precisa e quer incrementar a geração de renda para o desenvolvimento de mais iniciativas da rede de longevidade. A gente já vem fazendo isso ao longo dos 10 anos, mas a gente sentiu a necessidade de ampliar. Então, esse ano, a gente está renovando a nossa coleção de produtos. Então, daqui a pouco, mais camisetas e outros produtos da rede longevidade, com essa nova identidade visual, para aqueles que quiserem adquirir, e cada vez que vocês compram um produto, ele tem uma função social, né, de apoiar novas iniciativas gratuitas da rede. E tem uma expressão que eu já guardo no coração há um tempo, que esse ano eu conversei com, acho que só a Rô que está aqui, as meninas não estão. Eneida, acho que não está, e nem a Lili. Que eu chamei a gente de Liga da Longevidade e eu queria trazer esse convite para cá. O que vai ser a Liga da Longevidade? Nós vamos oferecer uma série de iniciativas em prol dos nossos doadores e vocês vão poder doar, se quiserem, um valor por mês para o desenvolvimento das atividades da rede. Muitas ONGs fazem esse tipo de trabalho de doação para a causa e a gente nunca fez. A gente nunca desenvolveu um trabalho de doação regular. Mas a gente quer fazer uma coisa bacana, onde as pessoas que quiserem doar entendam por que elas estão doando, para que elas estão doando, e elas também tenham benefícios. E aí todo mundo que doar vai fazer parte dessa Liga da Longevidade, que é esse nome que a gente vai assumir a partir de agora para a nossa base de doadores, tá? Quem tiver dúvida, quiser levantar a mão, gente, à medida que eu for falando, fique à vontade, tá? Dúvida, reflexão, alguma questão que vocês queiram trazer. Pode passar. 10 anos de histórias. Essa é uma iniciativa que já começa mês que vem, agora em maio, semana que vem, na verdade, né? Onde a nossa gente, que são vocês, e todas essas milhares de pessoas que passaram pela nossa história, vão poder contar a sua história com a rede de longevidade. Livre. Então, cada um, às vezes, um tem uma história de um evento, outro tem uma história que é de várias coisas que viveu junto, outro tem uma história de transformação, como a gente já ouviu tantas vezes de vocês. E as inscrições são livres. E aí a gente vai ter uma coletânea de histórias publicadas nas nossas redes sociais e que depois vão para a nossa revista anual também. Então, vai ser lindo poder receber histórias de vocês com a Rede de Longevidade ao longo desses 10 anos. Essa vai ser uma iniciativa bem emocionante. Pode passar. Bom, depois a gente vai ter o TBT. O TBT é um termo que a gente usa para falar de matar saudade, de recordar. Aquela história que a gente fala recordar é viver. Só que ao invés de ser com as histórias de vocês, vai ser com imagens. Então a gente vai usar a fotografia, os esforços fotográficos de 10 anos de registro da nossa história para criar uma retrospectiva da Rede Longevidade, que também estará em redes sociais, que também estará na nossa revista, e vai mostrar para vocês quanta coisa nós já fizemos. A diversidade de iniciativas que marcaram a nossa trajetória nesses 10 anos. Talvez algumas poucas pessoas aqui conheçam tudo que a gente fez, porque até a gente se surpreende quando vai lembrar e colocar no papel e buscar nos relatórios tantas coisas diferentes que a gente já fez ao longo desses 10 anos, né? Motivo de muita alegria para a gente dividir isso com vocês. Pode passar. A quinta iniciativa é Rede em 10 anos Parceiros. A gente vai fazer uma sequência de posts e também vamos colocar na nossa revista, falando sobre as alianças intersetoriais que tivemos nesses 10 anos,
unindo poder público, iniciativa privada, sociedade civil em prol da nossa causa, reconhecendo os nossos investidores e os nossos apoiadores que tornaram possível tudo que a gente fez, sejam com aportes financeiros, sejam com o seu tempo, com a dedicação, com espaço, com saberes. Então, tem tanta potência de articulação em rede aqui, e a gente não poderia deixar de ter uma iniciativa para reconhecer isso. Afinal de contas, é rede longevidade, rede está no nosso nome, né? Pode passar. A festa de celebração, aí é o momento maior presencial, onde a gente vai ter aqui em Belo Horizonte um evento presencial, com buffet, com banda, com tudo. E aí, quem é a responsável por esse evento é a Helena, que vocês já conhecem, nossa vice-presidente, minha mãe querida do coração, que, junto com o apoio do Efigênia, estão organizando essa festa de celebração. E vocês, obviamente, serão os primeiros a serem convidados. Então, nós vamos restringir os convites para as pessoas que estão mais próximas, uma vez que na festa não cabe todo mundo. E, obviamente, haverá uma cobrança pelo valor devido das despesas da festa, porque a gente não consegue ainda, por mais que seria um sonho, fazer um evento com banda, com buffet e com tudo, sem cobrar nada. E óbvio, né, gente? Vai ser um evento de muita festa, de muitos abraços, de muitas conexões, que a gente vai amar se todo mundo puder vir e participar, inclusive de fora do Brasil. Aquelas que sonham, né, gente? Tô falando que o Arnaldo tá aí em Nova York, mas ele volta, né, Arnaldo? Você volta a tempo da festa. Pode passar, pessoal. Bom, o Prêmio Pro Longevidade vai ter uma edição na nossa festa de celebração. Então, aí a gente vai percorrer os nossos 10 anos e fazer homenagens na nossa festa de celebração com as nossas medalhas de honra ao mérito às pessoas que contribuíram para os 10 anos da Rede Longevidade. Guardem mais notícias sobre isso também. A gente vai ter um vídeo de 10 anos. Vocês sabem que a Brenda é a nossa responsável, né, por toda a parte de TI e comunicação, e ela também é excelente aí na construção dos nossos vídeos, nessa memória audiovisual que a gente cria, né? Então, a gente vai eternizar esse ano de comemorações em formato de vídeo também. A nona iniciativa é essa revista de 10 anos, ou seja, tudo que a gente fizer ao longo do ano, em tudo que eu falei aqui, vai estar na nossa revista de 10 anos, né? E por fim, mas não menos importante, a gente tem a nossa nova trilha formativa da longevidade, que estreia esse novo formato em 2026. Antes de eu apresentar a trilha, que vai ser o que a gente vai fazer daqui para frente, né? O que a gente vai falar daqui para frente, eu queria também pedir a Brenda para tirar o slide e a gente abrir a conversa para saber se o pessoal tem alguma percepção, alguma sugestão, alguma palavra sobre a programação desses 10 anos que a gente dividiu com vocês agora. Eu acho que está perfeito. Ai, Nancy, agora você conseguiu falar, querida. Tudo bem? Eu estou de celular, né? Estou aqui gatinhando aqui, vendo a aula de hoje, que eu não queria perder de jeito nenhum, né? Tá Para ficar ótimo. bem informada. Mas eu acho que tá legal, sim, tá perfeito. Vai da gente se engajar cada uma num segmento ou em todos, né? Tem para todo mundo, né, Nancy? Não é verdade? Tem gosto para tudo aí, para bolso também, né? Para gosto para bolso, né? Para gosto e para bolsa, verdade, querida. E Quero você ver participou junto com outros aí, stars da nossa reunião anterior, onde a gente, inclusive, votou, discutiu algumas das pautas que estão aqui. Então, só lembrando que a gente não criou isso sozinho, não. A gente criou isso junto com vocês também, né? Lógico, somos responsáveis, né, também. Exatamente. Obrigada, viu, certo. querida? Ora, Vou passar para a grata Paula eu. agora. Obrigada. Então, eu chego a ficar até emocionada de ver essa programação dos 10 anos. Vocês sabem que eu sou chorona, mas fico mesmo. Eu acho que a rede ela tem uma contribuição muito grande, gente, para a construção da velhice no nosso país. Então, assim, são 10 anos merecidos, de muita realização. A gente sabe o capricho que essa equipe tem com tudo que ela oferece.
E lindo esse reconhecimento por todas as pessoas que fazem parte da rede, né? E aí eu acho que nos cabe, enquanto estar, né, que somos, manter essa rede viva, estando aqui, participando dos eventos, contribuindo com a revista, com as nossas histórias, para a gente manter essa rede viva, contribuindo com a nossa velhice, né, ao longo do tempo. Então, parabéns, Michele, e a toda a equipe da Rede Longevidade. Vocês também são merecedoras de todas as homenagens que serão feitas ao longo desse ano, viu? Parabéns. E você, Paula, que fez parte de muitos anos dessa história, como voluntária, depois como profissional, professora, coordenadora, não poderia deixar de agradecer a toda essa trajetória que a gente viveu juntos e que a gente vai continuar vivendo, porque Sim. de outras formas a gente está se conectando sempre, né? Sempre uma honra e saiba que eu aprendi demais. Foi muito bom para a minha vida e para a minha velhice estar com vocês, viu, gente? Ai, Muito bom. fico emocionada de te ouvir, viu? Obrigada. Beijo. Tinha mais alguém aqui de mão levantada, pessoal? Ou abaixou? Não? Então tá bom. Ô, Eu Michele, então levantei a agora só mão, agora não questões está práticas. aparecendo, mas eu Ah, quero tá. dizer que são 10 anos, uma década. Oi, gente. Desculpa. Eu quero dar os Oi, parabéns. Rô. Posso? Agora eu tô te ouvindo. Parabéns. 10 anos não é pouca coisa, né? Num Brasil que fala que tudo acaba em 3 anos. Você aí com 10 anos, com esse cuidado que é a sua característica, né? Essa paixão pela causa, realmente. Esse cuidado quando você muda a imagem e continua conversando da mesma forma, porque é amoroso, é gentil a sua proposta, só de olhar, não precisa nem saber do que se trata, né? Porque você comunica essa beleza que é a nossa rede. Eu chamo de nossa porque é É uma paixão nosso. que eu tenho também. Parabéns, ansiosa para ver tudo isso acontecendo, que seja um ano de muita celebração, de muita euforia que a gente merece. Merece. Obrigada, Parabéns. Rô. Obrigada. E a Rosângela, além de estar com a gente há muitos anos, foi a primeira pessoa a receber o prêmio Pro Longevidade. Ela é uma influenciadora potente e também apaixonada pela causa e usa desse lugar para levar o bem para as pessoas, né? Então, isso para a gente foi a primeira conexão e a gente continua conectado até hoje, porque é isso, que é um carinho, que é um amor, que é um jeito de construir relação, que é aquilo. Quem entra para a rede tem data para entrar. Todo mundo aqui sabe que dia que entrou, provavelmente. Mas a gente não tem data para sair, a gente continua conectado, né? Que coisa boa, fico feliz. Mais alguém, pessoal, antes da gente seguir? Então vamos lá. Brenda, você volta? Pode passar. Então vamos falar sobre a nossa trilha formativa da longevidade agora em 2026. A trilha, ela foi pensada, gente, porque a gente fez um encontro onde a gente convidou todo mundo, um encontro aberto, para fazer o planejamento participativo do ano. E lá a gente percebeu algumas coisas importantes. Primeiro, o nome Sala de Estar era um nome muito caro para a gente, um nome que dizia muito de nós, mas quando a gente ia divulgar esse nome para fora, as pessoas não sabiam o que era. E aí acabavam vindo as mesmas pessoas, o que não é ruim vir das mesmas pessoas, significa que a gente cativa as pessoas e elas continuam vindo, isso é maravilhoso. Mas a nossa missão é muito grande. A gente tem um país para impactar. Então é preciso que a gente se esforce para que cada gesto, cada iniciativa seja inclusiva desse país, seja convidativa dessas pessoas, né? Então, alcançar novos públicos nessa estratégia de educação continuada, ou seja, você ter um calendário onde você já sabe que todo mês você vai ter um momento gratuito
para viver essa educação em longevidade é objeto dessa trilha, né? E como a gente sabe que também estão participando aqui profissionais, a gente vai continuar tendo a lógica de certificado. Então, aquelas pessoas que estiverem aqui, elas receberão o certificado pela participação da trilha, como eu vou explicar ao longo, né, do nosso trabalho aqui. Então, o que a gente... Pode passar, Brenda? Então, nessa trilha de hoje, a gente convidou uma pessoa muito especial, que já acompanha a rede há um tempo também, que é a Célia Barbosa Guerra. Ela é terapeuta ocupacional com 40 anos de experiência profissional nas áreas de educação especial, saúde mental, saúde do trabalhador, gestão de políticas de saúde, consultoria e educação para a longevidade. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria, atua hoje como consultora e atendimentos para educação e construção de projeto de vida para aposentadoria e longevidade. E é nossa STAR. Então, nós continuamos com a proposta de que esses encontros sejam encontros que o STAR venha, que a voz de vocês venha, que o protagonismo de vocês venha. E hoje eu, então, passo nesse simbólico momento agora a palavra para a Célia, lembrando que todo mundo vai poder fazer suas perguntas, as suas reflexões, tirar suas dúvidas. Logo após, né, o momento que a Célia terminar, a gente vai abrir a palavra, como a gente sempre faz, para a participação de vocês conosco, tá bom? Então, Célia, muito bem-vinda, agradeço desde já, fique à vontade para iniciar. Tá bom. Obrigada, Michele. Realmente é um prazer e uma honra estar, né? Como estar, né? Nesse espaço, né? De tanto calor humano, né? Eu tenho aprendido muito, né? Com a participação, né? Desde que eu comecei, que eu conheci, né? E quis muito fazer a formação, né? Com certeza, tem contribuído muito com a minha experiência e com o meu conhecimento com a questão da longevidade, né? Então, né, meu nome é Célia, eu sou terapeuta ocupacional, tenho 64 anos e estou, né, trilhando, né, tentando trilhar um caminho, né, sempre pensando aí nessa questão do projeto de vida. Eu me aposentei, né, rapidamente, só para, né, contar um pouco, eu me aposentei há uns 2 anos atrás na Secretaria Estadual de Saúde. E um ano depois que eu estava aposentada, eu falei, não, eu vou voltar, eu quero trabalhar, né, ainda quero trabalhar, contribuir, né, enquanto terapeuta ocupacional. Atualmente, eu estou trabalhando numa residência inclusiva para pessoas com deficiência, adultos de 18 a 59. E tem sido esse retorno, né, ao atendimento, ao contato direto, porque até então, na Secretaria Estadual de Saúde, eu trabalhava na gestão. E aí fiquei 17 anos, e aí eu falei, não, eu ainda quero muito ter esse contato, né, com as pessoas e contribuir, tanto pessoal quanto profissionalmente. E eu espero que hoje, na nossa conversa, eu possa também, né, trocar com vocês um pouco, né, da minha experiência, pouco, porque é só 40 anos, né, gente? Eu ainda tenho mais uns 40 pela frente, então ainda tem muito o que aprender, né? Pode colocar, por favor, Brenda. Então, eu coloquei, né, quer dizer, colocando esse tema, né, o projeto de vida na maturidade, em que a gente está sempre redescobrindo propósitos e construindo novos caminhos. Pode passar, por favor. Pode passar, a Michele, né, já falou um pouco da minha formação. Vocês estão conseguindo ver a tela toda? A apresentação? Sim? Tá ok? Tá. Então, só para pensar, né, na questão, o que a gente vai estar conversando.
A gente vai primeiro, né, colocar os segredos da longevidade revelados por pesquisas nas zonas azuis, a gente vai falar da questão da longevidade. E depois, os 4 pilares fundamentais de um projeto de vida baseado nos pilares da educação da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Eu quis utilizar essa referência, né, da Unesco, que trabalha muito a questão da educação. Então, hoje, nas escolas, né, tem disciplina para as crianças, adolescentes, fazer projeto de vida, né? E o aprendizado, ele não tem idade, né? Então, em qualquer idade, a gente está aprendendo, né? A gente está projetando coisas da vida. Então, eu quis trazer isso como os pilares. Então, o primeiro pilar é aprender a se conhecer, que é o autoconhecimento. O segundo, construindo um projeto de vida, né? Aprender a fazer. Aprender a conviver, né? São os nossos relacionamentos. Aprender a ser, né? Que é o nosso propósito e identidade. E redescobrindo propósitos e construindo novos caminhos. Pode passar, por favor. Então, em termos, né, dos segredos, o que se descobriu, né, da longevidade nas zonas azuis, né, que são em Okinawa, né, no Japão, na Sardenha, na Itália, Nicoya, na Costa Rica, e na Icária, e Loma Linda, nos Estados Unidos, né? Então, as 4 principais, só um minutinho, eu consigo, porque tá tampando um pouco, as imagens, está tampando um pouco o slide. Eu consigo minimizar? Só um pouquinho. Você fala Consigo? tirar você da tela para ficar melhor? Sim, é porque está aparecendo as imagens aí, ou então diminuir um pouco o slide, porque eu não estou conseguindo ver. Só um minutinho, gente. Qualquer coisa eu coloco aqui no outro computador. Brenda, Jéssica, eu acho que vocês podem tirar a maneira como está sendo visto, que está aparecendo as pessoas do lado e o slide. Isso, Colocar a opção de só o slide, que ela vai ver só o slide na tela. se for possível. Troquei aqui, mudou para vocês? Célia, você fechou o Pessoal, microfone. desculpa me intrometer. É a Gláucia, tudo bem? Oi, Glaucia, tudo bem? Bem, desculpa. Será que a Célia mudando, que parece nós estamos vendo, pelo menos eu estou vendo o slide perfeitamente. Será que não é a Célia que tem que mudar a forma como ela vê a tela dela, assim como também a gente Exatamente, por a nossa? exatamente. Porque o Eu estava Entendeu? controle é tentando era próprio, né? Então, facilitar isso em para a cima Brenda da. dar um comando só. Ah, tá. Não, Infelizmente, daí eu o não que a sei. pessoa visualiza, ela tem o controle. Eu consigo só deixar Exato. destacado, por exemplo, a pessoa que está falando, né? Isso é um controle nosso. Agora, para você, Célia, é, na barra superior do Zoom, tem uns quadradinhos. Ali você escolhe como que você quer que apareça a disposição dos elementos na tela para você. Você Se fechou o colocar full microfone. screen ou tela cheia, acredito que vai dar certo. Full screen ou tela cheia. Célia, você está sem microfone, querida. Você tem que abrir o microfone. Desculpa, gente. É sempre um aprendizado, né? Essa questão da tecnologia. Mas eu já consegui, não precisa de alterar. E eu estou com outro computador, estou falando no notebook, mas tem uma tela de um outro computador que eu vou conseguir falar, tá ok? Qualquer coisa, estamos aqui. Tá, joia, obrigada. Então, os segredos, né, que eu estou colocando aqui, que é a questão da alimentação, né,
que é o foco em alimentos frescos, integrais, sazonais e de base vegetal, o estilo de vida, né, com o movimento diário, natural, né, sem academia forçada, mas quem não tem esse movimento diário natural, a gente, de uma certa forma, tem esse movimento na academia, né, sem problema. Mas nessas regiões é um trabalho ativo, né, e com um descanso adequado. A conexão social, com fortes laços familiares, respeito aos idosos e comunidades unidas. Tem um microfone aberto aí. Pode ir, eu já Ok, fechei, pode seguir. ok, obrigada. E um propósito, que é ter um motivo para acordar de manhã. Isso é fundamental, né, gente? A gente querer, desejar acordar, né? Pode passar, por favor. Aí vamos agora aos pilares, né, de como construir um projeto de vida. É, eu estou colocando como um projeto de vida, né, assim, mas é qualquer coisa que a gente queira estar realizando, né? E aí eu vou dar exemplos mais para frente, mas não são, às vezes são pequenas coisas, parecem pequenas, mas são grandiosas para cada um de nós, né? Então, tudo que eu vou estar colocando aqui dentro de a gente precisa de projetar, né, para conseguir realizar. Então, o primeiro pilar, que é aprender a se conhecer, que é a questão do autoconhecimento, né, que envolve. Não passou a tela, não passou? Isso, obrigada. Que envolve o autoconhecimento, a busca constante por informação, o senso crítico e a aquisição de novos conhecimentos para se adaptar às mudanças do mundo. Né? Por mais que a gente fala, nossa, mas mudou demais, né? Mas a gente precisa de ter uma postura de estar buscando, né? Mais cedo, né, com a ajuda aí da Jéssica e da Brenda, eu falei, a gente está sempre aprendendo, e para a gente aprender, a gente precisa de tentar, vai errar, e tem que contar com as pessoas. Olha, isso eu não sei, isso você pode me ajudar? Né? Então, nessa postura. E aí eu faço esse questionamento, né? Como que estamos alimentando a nossa vida? Né? E a nossa vida é essa sede, essa fome de viver, né? A gente faz escolhas, né? Então, em que momento eu tenho conseguido, né, participar, respirar? É difícil, às vezes, a gente ter algum espaço para respirar um ar puro, né? Mas para ter um contato, que a gente chegue da janela, escuta um passarinho cantando, né? Isso dá uma alegria, né? Os encontros, como é que estão os meus encontros, a minha alimentação, né? A minha relação, né? Com se a gente, quem trabalha ou quem não trabalha mais, mas participa de algum trabalho voluntário, né? Eu estou parando quando tem alguma coisa, stop. Muitas vezes o que para é o nosso corpo, não é? A gente fala, dou uma travada na coluna e você fala, opa, espera lá, o que que está, que sinal que é esse que estou precisando, então, dar uma parada? Eu estou ouvindo? Estou me ouvindo? Né? E eu estou tomando muito café, estou tomando pouco café, é um café solitário, a gente fala que é uma desculpa, né? A gente, vamos encontrar para tomar um café? Né? O café é bom, gostoso, mas o melhor, né? O mais gostoso ainda é o encontro. Pode passar, por favor. E aí, para a gente se conhecer, isso, né, quando eu coloquei, né, como estamos alimentando a nossa vida, na a rede, né, quando a gente faz a questão da formação, né, tem uns núcleos, né, de conteúdo que o Vida Soul, né? Da gente saber como é que está a nossa autoestima, como é que está o nosso autocuidado, a vida saudável, né? Como é que eu estou
a atividade física, eu tenho feito os acompanhamentos, tenho cuidado da minha saúde, a minha vida social, né? Como é que estão os meus contatos, que qualidade, né, de relacionamentos eu estabeleço com as pessoas e a vida inova, né? Como eu coloquei que com as mudanças, né, do mundo, a questão da tecnologia, né? Hoje não dá, aí eu não quero aprender, eu não quero aprender a mexer no celular, mas eu preciso, para minha autonomia, pedir um Uber, por exemplo, né? Então eu tenho que de repente aprender a instalar, vou baixar o aplicativo, é lógico, né? Às vezes a gente precisa de ajuda, pedir, né? Mas não tem como negar, né? Que a gente precisa de estar conectado, né? Antenado, a gente não precisa de saber tudo, ninguém sabe tudo, mas de não negar, né, a tecnologia, que também é boa. Tem algumas coisas mas a gente também tem as escolhas, a gente vai saber fazer o uso de acordo com aquilo que faz bem para a gente, né? E eu coloquei, né, ao lado a questão da roda da vida, né? Que é um exercício, a gente não vai fazer aqui hoje, mas fica aí a dica para quem não fez, é muito interessante, porque nela a gente consegue pensar as nossas áreas, né? Eu coloquei ao lado da questão da vida inteira, né, colocada carreira de longevidade, que a gente é um só, né? Mas em determinadas áreas, às vezes a gente está precisando de focar um pouco mais, né? Como é que está a minha saúde física? Eu preciso de estar melhorando. A saúde intelectual e cognitiva, que é muito importante, né, para a gente conseguir manter a nossa funcionalidade, né, a saúde familiar, saúde social, saúde emocional, todas essas áreas, não tem uma mais importante que a outra, mas é interessante é, tentar fazer isso até de uma forma colorida. Então, assim, se a minha saúde financeira, né, ela tá, eu preciso de focar, como que eu posso melhorar? Eu preciso de controlar meus gastos, tem alguma forma que eu posso melhorar, né, ou ter algum ganho, né? Então, são áreas da vida, né, em que a gente precisa de, às vezes, identificar, parar para pensar, né? Então, a gente precisa de refletir, né? Planejar e para agir, né? Mas então, esse primeiro pilar é extremamente importante, da gente se conhecer, saber o que eu quero, né? O que é bom para mim. Pode passar, por favor. E aí, gente, eu estou propondo para a gente se conhecer esse exercício, 5 minutinhos, né? Quem tiver o papel, se não tiver, anota, né? Ou vai pensando que às vezes a gente precisa de se conhecer e às vezes a gente nem sabe daquilo, muitas vezes. A gente sabe do prato preferido das pessoas que a gente ama. Mas será que eu ainda lembro? Será que eu ainda me cuido? Eu faço alguma coisa que eu quero comer, por exemplo, né? Então, é um momento de refletir. Então, essa é uma técnica que chama, né, curtograma, que é cada um pensar o que eu gosto e faço, o que eu gosto e não faço, não gosto e faço. Essa é fácil, né, gente? Eu detesto passar roupa. Não gosto, mas eu faço, às vezes. Preciso de fazer? Sim, né? Então, essa é fácil da gente pensar. Agora, não gosto e não faço. Exige um posicionamento, né? Eu não gosto de ir a algum lugar que seja muito barulhento. Mas se alguém me convida, eu fico sem jeito, será que eu posso falar não, né? Então, isso é libertador, né? Aquilo determinado, eu não gosto, não vou fazer, não. Né? Então, gente, 5 minutinhos para vocês pensarem nesses quadros aí, ok?
Se terminarem antes, a gente pode retomar. Sério, eu acho que já passou o tempo, não? No meu aqui está faltando, assim, já está praticamente 30 Tá. segundos. Não é porque a Michelle no chat está perguntando, falando que não está ouvindo, mas é porque estava todo mundo em silêncio, viu, Michelle? Agora que a Célia vai voltar. Ah, tá. Podemos, então? Isso daí vocês vão guardar, tá? Isso vai ser importante, principalmente esse gosto e não faço. Quem sabe isso pode ser alguma coisa para se pensar, para fazer um planejamento de como realizar, tá? Que é o próximo passo. Pode passar, por favor. Que é o pilar 2, que é o construir, é o aprender a fazer, né? Então, a gente já pensou, né, refletiu um pouco sobre a gente mesmo, de como que a gente está, as nossas saúdes, né, de como eu estou alimentando a minha vida, né, daquilo que eu gosto, do que eu não gosto, daquilo que eu faço, que eu não faço, né? E agora, então, o pilar 2, que é aprender a fazer, que é como, então, eu vou construir, né, um projeto de vida, um projeto de alguma coisa que eu quero realizar, né? Então, agora é colocar as metas em prática, né? É a transição do planejamento para a ação, desenvolvendo competências necessárias.
Então, a partir do quê? O que dá sentido à vida hoje, né? Então, nós, quando a gente pensa na questão da maturidade, já vivemos muitas coisas, né? Ainda temos muitas coisas a viver, né? E o que dava sentido à minha vida quando eu tinha 30 anos, será que é o mesmo o de hoje que eu tenho 64 anos, né? As coisas que faziam meu olho brilhar quando eu tinha 30, 40 anos, são as mesmas que continuam fazendo meu olho brilhar? Muitas coisas sim, né? Mas a gente precisa também de atualizar o nosso repertório, né? As nossas competências e os nossos desejos, né? Então, o que dá sentido para mim hoje? Então, o que hoje eu quero? Pode passar, por favor. Aí, eu estou dando um exemplo que aí é essa prática, né, que a gente também vai fazer, né, vão dar, vocês acham 5 minutos muito? A gente dá menos tempo? O que você Eu acha, acho que tem Michelle? pessoas, Célia, que estão em deslocamento, que vão colocando aqui, que não Ah, conseguem sim, fazer. Então, eu acho tudo que você bem. explicar o exercício e as Sim, pessoas e poderem fazer depois pode ser uma boa depois, estratégia. ok. Então, é isso. Então, se eu definir o que que tem sentido para mim hoje, e aí eu dei um exemplo aqui, ó. Hoje eu quero fazer, o que que eu quero fazer hoje? De repente eu não faço, eu gosto de fazer crochê, acho lindo crochê, mas eu não sei fazer. Mas se é alguma coisa que eu não faço e que eu gosto, por que não, né? Então, o exemplo, hoje eu quero aprender a fazer crochê. Para eu aprender a fazer o crochê, o que que eu preciso? Né? Aí são as ações necessárias, que aí é o coração desse pilar, é o fazer, né? Eu vou, então, pesquisar locais ou pessoas que possam me ensinar, né? Um primeiro passo. E depois eu vou matricular ou eu vou começar, né? E aí uma coisa que é extremamente importante para a gente conseguir realizar o nosso projeto é prazo. Eu preciso de, então, se eu quero aprender a fazer crochê, quando que eu vou fazer essas ações? Então, eu defini que eu vou pesquisar. Então, eu vou marcar uma data. Então, até o dia 15 de maio, eu vou pesquisar. Vou sair procurando por onde eu moro, né, próximo, alguma amiga, alguma conhecida, alguma escola, algum lugar que ensina. Então, eu vou definir um prazo, vai ser até o dia 15. Tá, e depois, quando que eu vou começar a aprender a fazer crochê? Em junho de 2026, por exemplo. Isso, se eu. E também uma coisa que é importante é a gente saber os custos, né? Eu vou ter custo para aprender a fazer crochê? Eu tenho como fazer, né? Então, eu dei um exemplo aqui, por exemplo, vai me custar R$ 100 por mês, né? Eu vou ter que comprar agulha, eu vou ter que comprar linha. Se eu tiver que pagar o curso, né? Eu vou ter que pagar, né? Então, esses levantamentos são extremamente importantes. Outra coisa é que eu já tinha colocado antes, é a questão dessa competência e das condições. Por exemplo, se eu tenho alguma limitação, eu adoro crochê, mas estou com alguma inflamação, com alguma dificuldade nas articulações da mão. De repente não vai ser, apesar de eu gostar tanto, eu não vou, em determinado momento, não vai ser aquele momento que eu vou poder fazer, né? Então a gente ser realista também com aquilo que a gente quer fazer, né? Então é pesquisar o que que eu preciso e, e partir para ação, tá ok? Então fica aí então a sugestão de vocês depois tentarem fazer. Eu fiquei muito alegre encontrei com uma amiga lá da secretaria,
né, onde eu aposentei, encontrei no final de semana. E aí eu comentando, falei com ela, né, dessa conversa hoje na rede, e que eu iria falar dessa questão do projeto, de como, né, questão do planejamento. Ela me contou uma coisa que eu não sabia, tinha um tempo que eu não encontrava. Ela falou, Célia, você lembra de uma roda de conversa que você realizou lá na secretaria, em que você propôs cada um de nós, né, colocar o que quer fazer, como que vai fazer, quando vai fazer, que ação vai realizar? Eu falei, lembro sim. Ela falou, sabe o que eu coloquei no meu e eu estou conseguindo realizar? Eu falei, o quê? Mestrado. Ela queria muito fazer o mestrado. E ela conseguiu, né? Naquele dia, ela escreveu o que ela quer fazer. Eu quero fazer um mestrado. E aí ela definiu o prazo, como que ela ia fazer, e ela já, no final do ano, ela termina de fazer o mestrado, né? De como que as coisas, parar para pensar, refletir sobre o que eu quero e planejar e executar a ação é o coração de todo o projeto. Não adianta eu só ficar aqui na minha cabeça. Por isso que é importante escrever, tá? Passar para o papel aquilo que eu quero para e depois executar. Pode passar, por favor. E aí algumas dicas na hora de construir esse projeto, né? Não é fácil a gente aprender coisa nova, né? Depois que eu me aposentei, e aí eu falei, nossa, agora eu quero aprender coisas novas, né? A questão da digitalização, né, do mundo digital, né? Eu ainda estou apanhando muito, né? Mas eu tenho que aprender, é necessário aprender a aprender e suportar o tempo da construção da mudança, né? Você sair eu era servidora pública, né? Me aposentei e aí quero ser empreendedora. Eu consigo de um dia para o outro? Não, né? Eu preciso de suportar esse período de construção. Eu preciso de aprender a aprender. Dar pequenos passos, né? Respeitando o próprio ritmo e valorizando as pequenas conquistas. Então, quando eu consigo fazer um vídeo, quando eu consigo falar até áudio, gente, eu tinha maior dificuldade de gravar áudio, sabe? Então, coisas simples, né? Simples, mas para mim é um pequeno passo, então a gente tem que dar conta disso. Priorizar e especificar as ações para conseguir realizar o que é possível fazer, né? Então, eu vou fazer aquilo que é possível e a gente tem que ter muita calma na alma para dar conta de aceitar né, de que a gente tem que dar pequenos passos e vai fazer só o que é possível. Célia, Oi, desculpa te cortar, é só para te sim, falar que falta 1 minuto para terminar seu tempo, tá? não, senhora, está acabando. Tá, Tá bom? né? Tudo bem, eu falo devagar, né? Então, tudo não dá para fazer, né? Então, a gente vai ter que acelerar. Cuidado e respeito consigo mesmo, isso também, né, é fundamental. Aqui a questão do pilar 3, que é o aprender a conviver, né, são os relacionamentos, eu coloquei aqui um exemplo que é a questão envolve a construção. Pode passar, por favor, Jéssica? Que a gente precisa de falar daquilo que a gente está fazendo, a gente precisa de avançar, né? Não adianta eu ficar quietinha no meu canto e não falar o que eu quero. Então, eu coloquei um exemplo de que a questão do crochê não foi à toa que eu coloquei, porque eu adoro fazer crochê, que é a contribuição social, né? Eu vi essa iniciativa que chama Crochê Migas, que é de Petrópolis. Eles aceitam quadros, cada um faz o quadro colorido na sua casa e depois envia para eles lá em Petrópolis. Uma vez por mês, mulheres se reúnem para fazer colchas coloridas. E elas fazem até árvore de Natal
de quadros coloridos, né? Então, como que cada uma iniciativa, um trabalho individual, ele pode ter uma questão social. Então, se eu quero inserir, né? Se eu voltar a trabalhar, eu preciso de participar de grupos, de comunidades, eu preciso de reativar os contatos, né? Então, se eu estou querendo aprender a fazer crochê, eu vou mandar no grupo, gente, alguém aí sabe fazer crochê? Eu preciso de comunicar essas questões, né? Pode passar, por favor. E o pilar, nesse pilar, eu que não passei aqui, desculpa. E esse aprender a ser, né? Eu só citei algumas coisas do o livro que chama Invenção de uma Bela Velhice, da Miriam Goldenberg, que ele coloca várias questões, inclusive a questão de encontrar um projeto de vida. Eu estou acelerando e a gente pode conversar, né? Assim, depois na hora da troca, né? Eu coloquei, pode passar, por favor. Essa questão do aprender a ser o propósito e identidade é importante ter contatos, né? Tem várias redes, tem a Mature, que é para pessoas de 50 anos a mais, a própria rede de longevidade, tem o IVG, que é o Instituto Bacello Goldoni, que é só para mulheres, o Matura é de homens e mulheres, né? Então, a gente precisa de estar se associando, né, comunicando, entrando em comunidades, isso é muito importante, né? E por último, gente, eu vou, não sei se dá tempo, se qualquer coisa, a gente fica só indicação aí desse, não sei se vocês viram, esse vídeo baseado no Além do Aposento, né, chama O Envelhecer de Cada Um, que é muito interessante, de que existem várias velhices, né? Então, nós somos diversos, existem várias velhices. Qualquer coisa, deixa para passar no final, se você, né, a gente... E alguém, fica aí a dica, tá ok? Oi, Célia, a gente vai passar no final se der tempo. Tá. Se não der tempo, se não der tempo, a gente vai disponibilizar esse material para o pessoal também que está assistindo, para que eles possam fazer os exercícios, para que eles possam ver o vídeo, porque aqui o tempo, você viu, né? Voa. Desculpa aí se eu Mas foi ótimo. extrapolei. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. E a gente vai agora abrir a palavra para o nosso público, que é um momento que a gente valoriza muito, que é as pessoas que querem colocar os seus depoimentos, suas reflexões, querem colocar, né, enfim, dúvidas que possam ter surgido. Então, gente, vocês podem ou abrir o microfone ou levantar a mão do jeito que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Vocês estão tímidos hoje, numa sala lotada, passou de 40 pessoas. Ó, eu vou dar um exemplo enquanto vocês vão aquecendo aí, tá? Uma coisa que a Célia falou, da gente planejar, e às vezes, quando a gente planeja, a coisa vem do universo. Tinha uma coisa que estava na minha lista há muito tempo, que era voltar a jogar vôlei. E aí, ano passado, eu consegui voltar a jogar vôlei, estava toda feliz. Aí, eles mudaram o horário, e aí eu tive que parar. E esse ano, eu consegui ir para 2 lugares diferentes que jogam vôlei, porque eu não desisti disso. Aquilo continuou no meu planejamento, aquilo continuou no meu foco, e aí você vibra essa energia para o universo. É impressionante, gente. 2 times de vôlei de uma única vez disponíveis no meu bairro, quando não tinha nenhum. Eu tinha que sair daqui para outro bairro para poder jogar, porque eu queria ser essa atleta de vôlei, eu queria voltar a jogar vôlei pelo aspecto do esporte, da socialização. Minha filha está jogando vôlei, então isso também é uma coisa que nos une. Então, só para dizer assim, a importância do planejamento, no sentido de que quando você coloca aquela referência ali, você vibra para esse desejo, e o universo muitas vezes vai te responder de formas mais diretas e outras vezes nem tanto.
Mas vamos lá, já temos duas Então, na fila. Michele, deixa eu falar um pouquinho, porque eu estou meio desconfortável hoje, que estou conversando com vocês no celular, né? Então, estou toda limitada aqui, né? Mas Pode o falar, importante é que eu estou querida. aí participando e vendo aí a aula de hoje, que para mim é muito importante. Mas eu já estou com um projeto também agora para julho, né? Aham. Com tudo isso que ela disse, que eu já me esqueci o nome dela, porque eu estou prestando tanta É a atenção. Célia, é a Célia. A Célia, então, nós vamos fazer esse programa aqui no Rotary Mauá, né, onde eu estou morando Uhum, uhum, atualmente. Então, vamos começar agora em julho. Então, em aham. junho e julho, e vamos começar aí para experimentar fazer toda esse reencontrar a arte, né, através da arte e os benefícios que ela traz para todos esses itens que a doutora aí disse, né? Que Então, mas depois bacana. eu vou pautando aí melhor vocês, porque hoje eu estou longe de casa, né? Estou em outro estado, estou assistindo vocês aqui bem Tá precariamente, tudo mas estou bem, aí. Mercy. Tá tudo Eu bem, vou querida. pautando vocês aí do Tá projeto, né? bom. Tudo que a gente Obrigada, está viu? programado para fazer, tá bom? Tá Muito bom, grata aí pelo espaço obrigada. e por poder falar, tá bom? Um beijão aí Tá, para joia. vocês Um todos. beijo. Tchau. E olha, um pouquinho que a gente provoca, a Michele já falou que adora vôlei, a Mariana falou que também joga vôlei, enfim, tudo a gente vai vendo como que a gente está conectado e nem sabe, né? Vou passar agora para a Gláucia. Eu até gostaria de jogar vôlei, mas eu sou muito pequenininha, Michele, Não muito tem nada a baixinha. ver, não tem nada a ver. Tem aquela posição do, como A é que é? Do líbero que defende, minha líbero. filha. É. É, O você tem Bernardo agilidade. tinha na seleção dele, não era? É, Na exatamente. época dele, o Bernardinho era baixinho. Prazer. Ô, Michele, eu não, você falou, você pode não saber a data que chegou e tal. Eu confesso que eu não me lembro, porque são tantas emoções, é tanta coisa que participo, mas o que interessa é que eu estou no ecossistema aí e hoje eu estou aqui de volta, tá? Obrigada. Maravilha. Parabéns aí por tudo, pelos 10 anos, por tudo que você mostrou que vai fazer, e para a Célia, né? Parabenizar, agradecer, vários insights aqui, mas assim, é só uma observação, é um reforço, né? E que você, Célia, de uma forma muito brilhante, assim, juntou nas Blue Zones, né? Quando eles levantaram, né, todas essas regiões e identificaram pontos em comum, e foi o que você colocou no slide, né? Um deles é a questão do plano de vida, e que é muito interessante para quem já leu e tal, é que em cada um dos lugares eles dão um nome, né? Mas tem a ver com propósito, com nessa questão de perspectiva. Né? Eu estava falando num programa de rádio que eu vou lançar essa semana, que lá em Okinawa, né? No dialeto deles, não tem lá no Japão a palavra aposentadoria. Entendeu? Não existe. O que é para nós aposentadoria? Parei de trabalhar, agora eu vou curtir. Para eles, não. Né? Então, assim, e que, salvo engano, lá na Costa Rica, é justamente plano de vida, né? Onde eles juntaram o que é um e outro. Na Costa Rica, inclusive o trabalho de uma equipe lá que é parecida, vamos dizer assim, com o SUS, né? Que seria o pessoal que vai em casa, tipo o agente de saúde, que visita as casas e tudo, eles têm muito essa questão do plano de vida, né? Ou seja, da continuidade do que me faz mover pela manhã quando eu acordo, igual você colocou. Eu só queria ressaltar que eu achei brilhante, viu? De verdade, tudo que você colocou. Tive alguns insights aqui, fiz o meu curtômetro, né? Muito bacana, tá? Curtograma. Não mesmo. E aí, o Ah, pessoal não tinha levantado a mão, quis aproveitar o espacinho para te falar isso, tá bom? então, Obrigada. obrigada, Cláudia, obrigada. Seu microfone está fechado. Desculpa. O Glaucio, depois coloca no chat para a gente sobre o seu programa de rádio. Queremos acompanhar você, tá bom? Oi, Rô.
Eu quero dizer que adorei a Célia, me lembrou vários temas que estavam meio adormecidos. Adorei o Calma na Alma, porque a gente tem essa pressa, o mundo exige pressa. Então, eu preciso dessa calma na alma para aprender a ser. Então, eu fiquei muito contente com essa forma que você colocou e vamos fazer isso direitinho para que a gente tenha menos estresse e realize mais no tempo que respeitando a gente, como você falou, né? Então, se tiver essa calma, obrigada pelas lembranças que me trouxe. Obrigada, Rosângela. A gente, uma das coisas, né, que está no livro da Miriam, que é a gente viver o presente. A gente vive muito o futuro, né? Sofre pelo que ainda nem passou, né? Então, viver o presente com calma na alma. Aprendi isso com uma mentora e tenho usado bastante, e é isso. Obrigada. Nossa, e para mim foi um tapa na cara, porque eu sou aqui, ó, aquela que fica para lá e para cá, controlando o relógio, não vai dar tempo, não sei o quê, papapá. Já melhorei um bocadinho, mas ainda preciso. Estou com 46, eu acho que eu tenho alguns anos aí para alcançar vocês e chegar plena com essa calma na alma. Eu vou chegar lá. Arnaldo, meu querido. Nem sempre sou assim, viu? Eu busco por Ah, isso, tá? tá bom, Célia, entendi. Obrigada. Oi, Arnaldo. Oi, obrigado pela liberar a palavra. Eu queria ver com a Célia o que que ela pode ajudar. Assim, são os medos, sabe, Michele? Assim, para eu vir para cá, o que o pessoal falou, Arnaldo, não vai não, tem guerra lá, não sei, você tem 74 anos, você vai adoecer, você vai cair, você vai... Pô, eu vim, tá maravilhoso aqui, entendeu? Mas as pessoas, assim, o medo está atrapalhando muito a vida de nós, idosos, né? Medo de sair de casa, que pode cair. Então a gente tem que enfrentar esse medo. O que que a Célia pode nos ajudar aí para a gente enfrentar esse medo? Minha experiência está sendo espetacular, porque eu venci os medos, tanto meu quanto dos amigos e família, para falar para. Agora, depois que você está aqui, depois que você faz, aí todo mundo te elogia, entendeu? Quando você chega e tal. Mas nós estamos deixando de fazer muita coisa pelo fato do medo. O que que ela pode dizer isso para a gente? Arnaldo, Obrigado. eu acho que a gente, às vezes, a gente tem que ter coragem de ter medo. Parece contraditório, né? Mas o medo, ele é natural, né? Uma insegurança, só que ele não pode paralisar, né? Gente, eu estava com medo de participar, né? Me deu uma travada esses dias. Eu não estava dormindo porque eu ia falar nesse espaço, né? Olha só. E aí eu fui. Mas por que você está com medo? Porque a gente fica pensando no que os outros vão, do que os outros vão pensar, né? E se eu não for bem, como é que vai ser, né? E se realmente é como se fosse alguma coisa assim, ah, não, você vai cair, machucar. Gente, tá vivo, né? É perigoso estar vivo, né? Então, assim, eu acho que você nos ensina. Você está pedindo uma forma, mas você já tem essa forma e nos ensina. Que não, vão enfrentar. É uma coisa que você queria e você conquistou e você está adorando, tá aí. Olha que delícia, né? Então é isso. A gente está com medo, vai com medo mesmo. Eu não estou aqui. Muito bom, Célia. E aqui, abraço de urso, assim. Você devia ter me ligado, velho. Fala assim, Michele, eu tô achando que eu tô com medo. Eu ia te falar, mas não precisa ter medo. A gente aqui é cheio de amor, é cheio de afeto, é uma comunidade que constrói junta. Então, eu ia tentar tirar um pouquinho disso de você, mas obrigado por você ter vencido esse medo e estar aqui com a gente, nos ensinando tanto, viu? Obrigada, mas isso de uma certa forma, né? Quem é ator fala, né? Que em cada espetáculo dá aquele frisson, né? Então é lógico que a gente também é bom porque você ensaia, você se prepara, porque a gente quer dar o melhor. Eu estou como se fosse presencial,
chique e Uhum. elegante, né? Porque isso, porque é isso, né? É a gente se preparar, né? É bom para a gente, é bom para os outros, né? Então, Sim, é isso. Eu só maravilhosa. coloquei essa questão, mas é isso. Vai com medo mesmo. Isso. Mariana Mello, tudo bem? Ei, e aí? Tudo bom, Mi? Que bom que Tudo tá aqui. Estou muito jóia. feliz, Prazer muito demais te ver. contente. Eu cheguei um pouquinho atrasada, vim correndo aqui e Tudo bem. amei o debate, adorei a apresentação da Célia e eu queria fazer uma pergunta. Célia, prazer. Eu sou jornalista e eu escrevo sobre cultura de envelhecimento e o meu objetivo é falar desse assunto para pessoas o quanto antes. Então, eu tenho um sonho de um dia falar sobre isso para criança, para adolescente. E eu queria te perguntar: a gente vê muita conversa sobre projeto de vida quando a gente já está, às vezes, numa fase, num hiato da vida, ou num momento em que, putz, e agora, né? O que eu vou fazer? E eu queria te perguntar como é que a gente pode falar sobre a importância do projeto de vida, esse com o curtômetro, né? Como que chama a ferramenta que eu fiquei tentando fazer aqui? Como é que a gente pode Fotograma. antecipar essa curtograma? Como é que a gente pode antecipar essa conversa para o quanto antes? E o quão queria a tua opinião, se isso é saudável, se isso é importante, esse estímulo, para ter uma construção de projeto de vida para os outros 50 anos de vida que virão depois dos 50. Sim, Mariana, é isso? Mariana, foi aprovado, acho que semana passada, a questão aquele coisa de diretrizes, né, da educação, e dos temas, né, que vão ser obrigatórios vai ser a educação para a longevidade, né? Isso já é um ganho enorme, né? E essa questão, quando eu coloquei o uso, né, dos pilares que são recomendados pela Unesco, né, porque já eu não sei exatamente em que, eu sei que é mais para adolescentes, mas que é espaço para se pensar, né? Gente, o projeto, a gente sempre tem alguma coisa em qualquer fase da vida, por isso que eu trouxe aprender, não tem idade, né? Que é a gente tá o que eu quero, né? Então, assim, eu vejo que desde a infância, né, quando a gente conversa, né, com as crianças e sabe, né, e quer saber como que ela passou o dia, que ela conte como é que foi e como que ela gostaria, se teve alguma coisa que não foi bacana, que ela possa dizer o que a gente pode mudar, o que a gente pode tentar mudar para que as coisas sejam melhores para todos, né? Então, essas questões da gente pensar, tem o individual, mas tem também o coletivo, né? Quando eu disse que o que é bom para mim é bom, não significa que é idêntico para você, mas se a gente está pensando numa questão maior, né? De que as coisas podem ser boas para todos, né? A própria questão da acessibilidade, quando a gente pensa que hoje tem esse conceito de acessibilidade, é a questão universal, tem também dentro da educação a educação universal, né? Em que o seu jeito de aprender pode ser diferente do meu, mas que todos têm que ter acesso, né? Não sei se eu estou conseguindo responder, mas de uma certa forma eu tenho essa característica de, em vez de responder, eu acabo perguntando mais, né? Que é esse questionamento, tá? Agora, essa questão da longevidade, e eu acho que isso que é uma das propostas dos 10 anos da Rede Longevidade, que é o contar a história, né? A história meu com a rede, né? Como é que foi o meu processo de a gente aprende e a gente ensina, né? E a gente registrando isso, né? A escrita, ela é muito importante. Inclusive, uma das questões, da questão da saúde cognitiva, é que a gente recupere
essa escrita, é escrever mesmo. Eu estou aqui com o meu caderninho. Eu escrevo, a gente tem que escrever, né? Deveria tentar escrever pelo menos um pouco, né? Todos os dias, né? Como é que foi meu dia hoje? O diário da gratidão, pelo menos uma coisa boa, né? A gente pensa só nas coisas ruins. Então, escrever, né? O que que eu quero e no dia seguinte, por que eu não consegui fazer, né? Então é isso. Não sei se respondi, se melhorou, se piorou. Muito obrigada. Parabéns pela aula, Agradeço. adorei. Aqui você escreve onde? Eu tenho uma newsletter, que eu vou deixar o link aqui no chat. Ela é semanal, gratuita. No meu Instagram eu produzo vídeos também. Estou produzindo agora a cobertura do Congresso de Geriatria e Gerontologia, que teve aqui em São Paulo. E eu gravei painéis que eu achei legais. Um deles que eu soltei ontem é sobre espiritualidade nas fases longevas, com médicos falando, foi muito bacana. Então eu me dedico a isso e estou muito feliz de estar aqui. Michele, parabéns pelo projeto. E espero que é a primeira vez que eu estou aqui. Espero Gláucia, minha querida amiga aqui de pós-graduação, minha amiga mineira, maravilhosa. Nós Estou fizemos muito feliz. pós-graduação de Né? gerontologia do Einstein. Ai, amado. Bom Bom, demais. meninas. Também estou muito Bom feliz. demais. Quem puder deixar os contatos, igual a Mari vai fazer, no chat também. Depois a gente vai, vocês deixando aqui os contatos também, a gente vai colocar acho que não sei, Jéssica, você vai colocar o telefone ou o QR Code para o pessoal entrar no grupo Redstar, para quem não faz parte desse grupo, que é um grupo mais restrito das Vamos pessoas colocar o que telefone. passaram. As meninas vão divulgar. Que vocês vão ter acesso a uns aos outros ali também. E tem a nossa comunidade, que é um grupo onde as pessoas podem receber tudo que vai acontecer da rede no dia a dia, no cotidiano, ficar sempre, né, atento aí às novidades. Mas deixa eu fazer meu agradecimento aqui oficial para a Célia mais uma vez, a cada um de vocês. Eu vou passar agora as orientações finais do que vem por aí, para a gente poder antes fazer a nossa foto final e nossa pequena avaliação. Então, Célia, mais uma vez, parabéns. Eu queria agora que todo mundo fizesse a reação que vocês têm para a Célia aí, pessoal. Que reactions que vocês têm? Tem muitos coraçõezinhos, muitas palmas para você, muitos chapéuzinhos, muito amor, muito reconhecimento. Parabéns, viu, Célia? Obrigada, Oi, gente. Silvia. Você quer falar rapidinho para a gente fechar, Silvia? Não, acho que Foi, você... querida. Não, é Levantei a porque você mão abriu. sem querer, mas está valendo. Está valendo para dar os parabéns. Porque daqui Tá de bom. Londrina eu vou acompanhar e é ótimo. Sempre. Obrigada. Obrigada, querido. Prazer te rever. Bom, pessoal, Brenda, você volta na tela para mim, por favor, para eu fazer o fechamento. Eu queria passar para vocês, então, se é uma proposta de formação continuada, né? Qual que é o nosso... isso aqui eu não falei. Para registrar o certificado de hoje, é só colocar o nome de vocês no chat, ou se o nome já está escrito, né, Brenda e Jéssica, ele sai automaticamente na lista, né? Brenda, Jéssica? Sim, a gente consegue ter Eu o não sei controle, onde era a ou então pode. inscrição. Eu vim direto pelo link do Não, Insta, não. Michelle. Hoje foi tipo encontro aberto para explicar como é que ia Isso. ser. E já tem certificado a partir de hoje. A gente vai acumulando a presença de vocês e aí no final você tem um certificado da trilha. E aí nos próximos encontros vocês vão receber o link da inscrição, que é só qual que é o e-mail ou o celular que você mais usa para a gente poder te mandar o link, para a gente poder te mandar o material pós-aula, tá? Pode passar, Brenda. Por favor. Aqui, gente, olha, vocês vão receber o cronograma, já tem as datas todas até o final do ano. Sempre às terças-feiras, todas essas datas são terças, vocês vão ver aí que é sempre para o final do mês, às terças-feiras, às 16 horas, tá? Nosso encontro tem 1h30 de duração e a gente é sempre pontual, tá? Os temas vocês vão sabendo sempre com um mês de antecedência. E aí,
o que vem por aí, como a Glaucia já valorizou aqui, acho que não sei se foi a Glaucia que falou, não sei mais, que são as histórias. Os 10 anos de história, a gente vai chamar vocês, que são a nossa gente, para contar a história de vocês com a Rede Longevidade. Pode ser uma história longa, pode ser uma história curta, pode ser uma história que é de mostrar o que vocês aprenderam, pode ser do que vocês aprenderam aqui e levaram para a vida, pode ser do que vocês fizeram junto com a gente, porque tem um monte de gente aqui que a gente fez um monte de coisa junto também. O que vocês quiserem cabe nesse momento. O link dessa participação especial, ele vai ser enviado nos nossos grupos de WhatsApp e nas nossas redes sociais, para qualquer pessoa que queira contar essa história para a gente, tá? Pode passar. Então, para o encerramento agora, a Jéssica vai colocar na tela uma avaliação que é segundos, que a gente pede uma nota de como que foi o nosso encontro hoje. A gente sempre faz isso em todos os encontros para ter um pouco do termômetro, né, de vocês, porque uma coisa é vocês irem falando, a gente vai sentindo o tom do que vocês estão pensando, mas é preciso que a gente também quantifique um pouco. Então, vai aparecer aí para vocês, na hora que aí, ó, a Jéssica já colocou. Qual o nível de satisfação com o conteúdo de hoje? Sendo 5 a maior nota e 1 a menor nota. Aí é só vocês clicarem e a gente dá aqui um minutinho. Depois a gente vai fazer a nossa foto e deixar a palavra aberta. Que aí, quem quiser falar mais alguma Assim que a gente encerrar a enquete e tirar a foto, eu vou mandar para vocês aí no chat o material da Célia e o link do nosso grupo, porque o telefone do suporte eu já mandei. Então, vocês dão uma olhadinha aí no chat. E o meu também, não, Jéssica? Meu PDF? O seu a gente disponibilizou o QR Code ali, né? Mas a gente pode mandar também. Tá bom. Bom, então, eu acho que é Vou isso. encerrar aqui. Encerramos. E a avaliação, agora concluída, a gente vai fazer a nossa foto e vocês vão receber o material no chat para quem quiser baixar. Quem tiver alguma dificuldade, falou, Michele, estou no celular, não consegui baixar o material, é só entrar em contato com o nosso suporte, que tem o telefone que também vai estar no chat aí para vocês, tá, pessoal? Brenda, você tira o slide da tela para a gente fazer a foto? Obrigada. Quem quiser se arrumar aí, colocar alguma coisinha, um coração, por exemplo. Gente, Congela aí que são 2 telas, hein? eu sou Congela aquela o que sorriso. fala e eu vou falando enquanto eu vou tirando a foto, pra vocês rirem de mim, entendeu? Tipo assim, que o objetivo é que a foto fique feliz. Olha, eu amei esse batom da Mariana. Espera aí, pessoal. Tem mais fotos? Prontinho. Prontinho. Gente, quem precisar sair, um super beijo. Obrigada de coração por vocês estarem aqui. Até o mês que vem. Não percam as histórias desses 10 anos, que vocês é que vão construir esse quadro com a gente. E quem quiser falar, a palavra fica aberta mais alguns minutinhos, a gente ainda tem. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada, todo mundo. Em especial, Célia, pela dedicação para esse encontro, a nossa equipe aí, Jéssica, Brenda, e todos vocês que estiveram com a gente. Preciso da ajuda Obrigada. da Jéssica depois. Sou Roseli. Boa tarde. Oi, Roseli. Tá boa, meu amor? Tudo bem, e você? Eu tô doidinha aqui, cheguei hoje, depois de muito tempo, e tô perdida. Então, eu queria até saber, eu até printei a tela aí do telefone. Queria até saber depois se tá tudo ok, se as meninas podem mandar para mim as coisas, entendeu? Tá. Depois eu Pode vejo mandar isso, pode mensagem ficar pra tranquila. gente. Tá, Manda só um obrigada, oi no gente. WhatsApp que a gente vai te pegar e botar no meio da onda com a gente aqui. Vai dar tudo Tá certo. bom, tá jóia. Obrigada, gente. Obrigada. Prazer Tá bom, em Vânia? encontrar. Vânia, Oi, boa tarde. Só para dar um oi mesmo. Ei, Vânia, Dizer que tudo estou com bem? saudades de Nossa, vocês. bem. Agradecer a Célia, muito bacana. Gostei demais das suas instruções aí. Obrigada. Anotei e tal. E um beijo, Michele, Helena, Paula, toda a equipe da Rede Longevidade.
E as Beijão. outras aí, que algumas já conheço, algumas carinhas, outras não, mas beijo para todo mundo. Um beijo. Vem com a gente nos 10 anos, hein? Não Muito fica obrigada. longe, Com não. certeza, tô dentro. Um beijo, Ivi. Obrigada, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. É, Obrigada. De nada, obrigada, pessoal. eu que agradeço. Eu não sei se eu perdi, eu estou aguardando é o do link, a Linda vai colocar, né? O link do Você grupo. vai colocar, Jéssica? Já coloquei do slide, tem o telefone da rede. Ah, tá. Tá no Então, chat aí. Se não, você sim, não conseguiu, Glaucia, anota o telefone e manda um oi e pede aos meninos para te mandarem. eu já consegui, é que eu entendi que era o link do grupo, mas o telefone eu já anotei. Eu mando um oi para vocês. Ótimo. Do Obrigada. grupo também a Jéssica pode te mandar. É só você pedir para ela que ela te adiciona. Tá, joia. Tá? Obrigada. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Eu coloquei no chat aí, assim que o meu programa for estrear, eu comunico com vocês. Tá bom? Ótimo. Vamos, Quero Obrigada. muito, quero muito vamos dar ouvir. visibilidade para você. Isso. Michele, tudo bem? Desculpa eu não Ei, levantar a mão que eu estou Neide. dirigindo. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Falei, É. gente, eu vou participando do jeito que der. Ai, que Mas eu coisa quero te boa. falar, eu gosto muito do trabalho de vocês. Eu não assisti todo o conteúdo da Célia, mas tenho certeza que foi maravilhoso pelo que eu vi no final. O que Obrigada. acho que a Mariana, que é a jornalista, falou, é um desejo que eu estou tendo de fazer algum trabalho no sentido da educação para envelhecer, não só para os 40 a mais, 50 a mais, sabe? Sim, Eu acho que é vamos uma juntas. responsabilidade social. E aí, como eu não tenho formação na gerontologia, eu estou achando que está me faltando uma titulação, sabe? Porque Sim, quando você vai vender, vai explicar para as pessoas, aí fala, mas até você fala assim, mas e aí? Tipo, só falta perguntar, mas como que eu vou acreditar no seu trabalho? Tipo assim, sabe? eu acho que faz Então, diferença ter uma especialização em gerontologia, sim, minha opinião, então eu tô tá? nessa linha e eu queria uma sugestão, até coloquei lá no grupo, de vocês que trabalham nesse ramo, Aham. o que você poderia sugerir em termos de formação, seria Tá. da PUC, tem do Filho, tem A vários, né? gente Tem da tem própria SBGG. A PUC é nossa parceira, então a gente tem uma formação na PUC, que inclusive a Paula Chacon é uma das coordenadoras. Então eu iria te recomendar a pós-graduação da PUC em gerontologia, mas tem muitas opções no mercado. Então vale a pena Aham. também você fazer uma pesquisa, ouvir o que os colegas colocaram lá no grupo, que eu vi que algumas pessoas já até sugeriram a própria PUC para você. E eu fico à disposição Legal. para você acessar a gente no nosso telefone direto também para a gente trocar, tá bom? Beleza, porque a PUC tem várias, né? Tem do Paraná, tem de São Paulo, No caso, a gente está em Minas, então seria a PUC Minas. Minas de Belo Horizonte, tá? Tá. Esse aí que é a Paula. É verdade, a Paula até me falou Que é mesmo. A Paula, online. Isso, certo, teria que ser online mesmo. isso. Beleza, então eu vou Tá procurar. bom? Tá Então, joia. joia, querida. Obrigadão, sucesso. Super beijo, viu? Igualmente para você. Beijo. Tchau, 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 tchau. pessoal. Beijo. Obrigada, Célia, mais uma vez. Ah, Brilhou. foi Muito muito obrigada, obrigada. viu, gente? Até a próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.